Fui acusado de ser cinéfilo. E aí, gente? Feliz ano novo! Tudo de bom pra gente? Bom, seguinte, vamos lá, sendo bem direto. Estou viralizando nas redes sociais. Se vocês ainda não me seguem, por favor, vão seguir. E eu sei que muita gente aqui do YouTube ainda não conhece o meu gosto pra filmes. Uma galera que me segue nas redes sociais me segue justamente por isso, eu pensei em fazer um casadão aqui. Conectar o público das redes sociais com o público do YouTube pra gente falar sobre filmes. E como eu faço isso? Trazendo todo o meu gosto cinematográfico para o seu julgamento. Vamos conhecer o meu Letterboxd e descobrir todos os filmes que eu assisti em 2024 e classificar eles como os piores, os mediões e os melhores. Iniciando o nosso pódio de perdeões, temos Identidades em Jogo, da Netflix, e Abigail, muito mal feito. Achei todos os atores muito ruins e achei tudo muito tosco, assim, sabe? E não é um tosco proposital, porque é do mesmo diretor de Megan, e Megan é um filme extremamente tosco, mas que funciona muito bem. Só que nesse eu acho que eles tentaram se levar a sério demais, e não sei o que foi, mas assim, foi péssimo. Claramente voltado para um público que dá play num filme e fica mexendo no celular, porque ele é extremamente frenético, extremamente mal cortado assim mesmo, mal editado, ele é muito confuso, mesmo se explicando várias e várias vezes. Mas o que mais me incomoda foi exatamente o que eu escrevi, a falta de autenticidade dessa história. Por exemplo, os meus filmes favoritos, eu acho que são os filmes que dividem opiniões, porque eu gosto muito de ver como é a percepção da outra pessoa e comparar com a minha. Porque é isso, gente. O gosto, ele vem muito do que a gente carrega da nossa vida, da nossa história. Inclusive, à medida que a gente for subindo e chegando lá nos meus 4,5, 5 estrelas, vocês vão ver que tem um que é bem polêmico. Mas voltando a falar de filme ruim, vamos falar de feios, né, gente? Esse filme, eu dei play, assim, tendo certeza absoluta de que seria uma bomba, e eu não poderia estar mais certo. Essa é uma distopia onde a sociedade chegou à conclusão de que não existiriam problemas no mundo se todo mundo fosse bonito. Tipo assim, essa é uma ideia que talvez seria legal lá em 2016, em 2015. E o problema desse filme é que ele se leva muito a sério, e ele é muito ruim, assim, ele tem o selo Netflix de filme lixo mesmo. Apesar de entender a importância e realmente a revolução cinematográfica, principalmente em direção visual de um filme, eu me incomodei muito com essa história. Tudo bem que é um filme de 2003 e tudo bem que a ideia desse filme é realmente chocar a gente, mas o que mais me incomodou foi uma sexualização assim absurda, 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 absurda do corpo feminino. Não é porque você pensou num plot twist que significa que vale a pena ele ser feito. E ele tem uma história que parece ser muito interessante, tipo assim, parece que tudo que eu gosto tem nesse filme. Mas foi muito frustrante porque ele não chegava em lugar nenhum, gente. Era um filme muito parado, assim, que, tipo, não desenvolvia as coisas, sabe? Eu acabei o filme do mesmo jeito que eu comecei, com o mesmo sentimento de o que tá acontecendo, não tô entendendo. E foi muito frustrante pra mim, assim. Eu assisti esse filme querendo assistir o remake. E, gente, muito ruim, muito ruim. E o grande problema dele é que ele constrói tensão pra não acontecer nada. Nada. Eu fui assistir esse filme muito animado, principalmente porque falaram muito bem dele. Só que o que eu descobri, gente? Que eu assisti a versão errada. Eu não assisti o original, que é de 1900 e pouco. Eu assisti esse remake, que é de 2026, e é péssimo. E isso aqui, gente, desculpa, mas é verdade. Eu tenho que assistir 1h30 de um homem feio na tela, um homem feio sem sal, porque se ele fosse querido... Mas não, ele era feio, mau ator e ainda era sem sal. Aí não tem condições, gente. Ó, se vocês forem assistir, assistam o de 76. Eu ainda não vi porque confesso que fiquei traumatizado com esse aqui. Esse é o tipo de filme onde a gente não espera uma história e tá tudo bem pra quem gosta de filme assim. Eu sou um grande fã de terror, assim, é o meu gênero favorito de filme, mas eu sei que o terror gore, ele não é muito pra mim, porque um dos pontos principais pra um filme ser bom pra mim é ele ter uma história minimamente interessante, minimamente criativa. E aqui nesse filme, apesar da gente ter muitas mortes criativas, e ele tá evoluindo assim numa crescente. Eu falo mal, mas eu acompanho tudo. Eu vi o 1, o 2 e o 3. E ele foi refinando muito. Esse diretor, ele realmente ele tem essa paixão pelo gore e ele faz isso de uma forma muito boa, mas não cola pra mim porque a história é péssima, gente. E eu até entendo que esse filme ele é mais voltado pro público sáfico,
Mas eu assisti com duas sapatães e elas também não gostaram, acharam muito nojento. A ideia do filme é ser um filme mais ceboso, mais sujo mesmo, e isso é muito legal. A fotografia dele é linda, mas a história me incomodou muito, porque eu acho que ela ficou muito jogada, assim, sabe? A ideia era esse filme ser sobre meio que um amor proibido, que essa fisiculturista, ela tá fugindo de alguma coisa e aí ela se encontra com uma menina que ela não sabe, mas que é a filha do dono de tipo, uma máfia da cidade. E aí é perigoso elas estar juntas, elas têm uma coisa, elas se gostam, mas elas são meio tóxicas uma pra outra e não acontece nada, porque essa história não desenvolve. Depois que eu assisti o filme, eu vi algumas coisas que fizeram eu dar uma passadinha de pano. Por exemplo, esse é um filme independente que foi feito completamente sem grana, assim. Ele foi gravado na casa do diretor e todos os atores desse filme são amigos dele que toparam fazer de graça. Uma outra coisa legal dele é que os atores, eles só sabiam as próprias falas, então meio que todo o diálogo deles foi criado na hora, na base do improviso. E esse é uma ficção científica simples, assim, eu acho que essa seria uma versão do SBT se eles fizessem um episódio de Black Mirror. A primeira vez que eu vi, eu lembro de ter detestado e revendo, eu confirmei que realmente eu detesto esse filme. Pra mim, o ponto principal de Sorria é que eu acho ele uma cópia muito descarada de Corrente do Mal. Corrente do Mal é um dos filmes mais importantes, assim, do terror psicológico, e eu acho que a grande diferença dele para os outros é que ele consegue construir tensão absurda com nada acontecendo na tela. Não sei se vocês já assistiram Barbarian, Noites Brutais, e a gente tem os primeiros 45 minutos do filme. Eu sei que depois ele decai um pouco e as coisas ficam um pouco esquisitinhas, mas os primeiros 45 minutos do filme são, assim, absurdamente fenomenais. A gente fica sem respirar, a gente fica na ponta do sofá, fica desesperado, porque, sei lá, ele gravando uma porta, pode acontecer uma merda gigantesca e a gente tá preparado, assim, pro pior acontecer. É esse nível de tensão que Corrente do Mal tem do início ao fim. E Sorria pega essa mesma ideia, porque a proposta é a mesma. Em A Corrente do Mal, as pessoas são assombradas por um demônio toda vez que elas têm relações sexuais. É como se fosse uma IST. Eu tô aqui, tenho esse demônio me perseguindo, ele vai me perseguir a vida inteira. Ele não vai correr, ele vai andar bem de boa, ele vai se parecer com qualquer pessoa que eu conheço, mas ele sempre vai estar atrás de mim, e se eu deixar ele me pegar, eu morro. Mas eu posso reverter essa situação se eu transar com uma pessoa. Quando eu transo com essa pessoa, esse demônio vai pra outra pessoa, e ela só pode resolver transando com outra, e por aí vai. Então, tipo, é a mesma ideia de Sorria, só que aí Sorria traz pra esse lugar mais gráfico, né, de trauma. Não funciona principalmente por conta da protagonista. Eu acho a protagonista do primeiro filme muito fraca. E um outro ponto também, que aqui eu concordo com o Bruno do Passado que escreveu, é que o diretor é novo. Eu acho que Sorria é o primeiro filme dele. Ele tinha um curta antes e depois ele lançou Sorria. Então ele não tinha muita experiência e eu via que ele tinha boas ideias, que ele tinha sua identidade enquanto diretor, mas que ainda estava em processo. Outra decepção do ano foi esse filme aqui, que é uma prequel de O Bebê de Rosemary, que é um grande filme de terror que eu amo demais, apesar do diretor completamente monstruoso. Inclusive esse aqui pode pular sem problema algum, gente, finge que não existiu. Vão assistir O Bebê de Rosemary, que eu sei que muita gente não viu. Ele é antigo, mas vale a pena. Definitivamente esse filme foi a maior decepção do ano pra mim. Foi muito pior que Coringa 2, pasmem. Porque a ideia era muito genial. A proposta desse filme era muito diferente. Ele ia discutir a fé, ia discutir essa nossa crença absurda em uma coisa que, teoricamente, a gente não tem comprovações, né? Que a gente simplesmente acredita. Só que a narrativa é muito mal construída, gente. Eu fiquei, assim, embasbacado que aprovaram esse filme pra ir pros cinemas quando deu 40 minutos de filme. Ele começa legal, começa super interessante, mas depois começa a ficar dando volta no mesmo lugar, e aí parece que alguma coisa vai acontecer e não acontece. E aí depois coisas muito aleatórias. Começa a ter uns diálogos, gente, muito bosta. Uns diálogos muito bosta mesmo, assim, que eu escrevi no primeiro ano do ensino médio, na aula de redação. E acaba de qualquer jeito. Acaba de qualquer jeito e me deixou muito irritado, porque esse filme tinha muito potencial. O Hugh Grant é um ator que poderia ter sido muito melhor explorado nesse filme. E a própria divulgação dele me passou uma ideia completamente diferente e não curti. Não curti, pra mim esse foi o pior filme de 2024. Bom, mas agora que eu já desci o cacete em vários, vamos chegar nos médios, vamos chegar nos filmes que fizeram o básico.